Finalizar o nosso vídeo hoje, eu quero falar sobre não uma negociação, mas uma sugestão minha aqui para a diretoria do Goiás ficar atenta. Um jogador que poderia se encaixar muito bem nesse elenco do técnico Guto Ferreira, que no caso é o Miguel Merentiel, uruguaio de 26 anos de idade, que defendeu o Palmeiras nesta última temporada. Foram 10 partidas com 2 gols marcados. Não conseguiu muita sequência, até mesmo porque o elenco do Palmeiras é muito qualificado, né? E quando o Merentiel chegou, o Palmeiras basicamente só tinha a disputa do Campeonato Brasileiro pela frente. Ele participou de 9 partidas no Brasileirão, sendo 2 delas como titular. Entretanto, teve uma média de apenas 26 minutos em campo nos seus compromissos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Marcou 2 gols. Então, o Palmeiras vê com bons olhos para a próxima temporada uma negociação, possivelmente um empréstimo do jogador. Um clube aqui do Brasil, do mesmo patamar financeiro do Goiás, é o Coritiba, que também tem interesse na sua contratação para a próxima temporada. Nesse momento, o seu empresário garantiu que, além do Coritiba, né, ele negocia com outro clube aqui da primeira divisão do Brasileirão. O Internacional já foi descartado dentro dessa lista. Gostaria dele, até porque ele foi comprado por US$ 1,5 milhão, mais ou menos 7,5 milhões de reais na metade desta última temporada. Fez muito sucesso com a camisa do Defensa e Justiça, marcando inclusive neste ano de 2022 9 gols em 20 partidas, além de outras 3 assistências. Na temporada passada, em 2021, pelo próprio clube argentino, também jogou muita bola, com 57 partidas na temporada, 16 gols marcados e outras 4 assistências, né? Então, um jogador muito bom de bola, acredito que seria sim uma boa alternativa para o Goiás, né? Ele quer um centroavante relativamente baixo, 1,76 m de altura, destro, mas costuma ter uma boa velocidade, principalmente em contra-ataques, né? Lá no Defensa ele fazia muitos gols quando era acionado em grande velocidade no meio da zaga ou pelo lado direito, arrancava muito bem conduzindo a bola e uma boa finalização também, e a presença da grande área é um outro fator também bem interessante do Merentiel. A torcida gosta bastante dele, mas por outras alternativas, né, à disposição dentro do elenco do Palmeiras, são boas as chances dele ser negociado. Sobre os seus números, ele que começou ainda nas categorias de base do Penharol, passou no outro clube menor, né, Tanque Sisley, em 2017, da segunda divisão do futebol uruguaio, da primeira divisão naquele momento, né, um clube menorzinho. Depois disso ele acabou sendo negociado com o futebol espanhol, ainda no ano de 2018, ainda emprestado pelo Penharol, participou ali da segunda divisão pelo Lorca CF e também pelo Valência B, né? Foram 18 partidas com 4 gols marcados. Voltou aqui para a América do Sul, jogou em 2019 no Godoy Cruz, marcando 3 gols em outras 13 partidas. Em 2020 também mais 2 gols em 16 jogos, até ser negociado com o Defensa e Justiça, né? Para a seguinte temporada, foi campeão também da Copa Sul-Americana. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre o Miguel Merentiel. Acho sim uma boa negociação. Não deve ter um salário sim astronômico, deve girar mais ou menos na casa tranquilamente de uns 400, 500 mil reais. Mais o Palmeiras mensais, né? Mas possivelmente o Palmeiras pagando mais da metade dessas cifras, né? Não acharia uma maluquice, né? Por parte da diretoria do Goiás. Vai lembrar, o Matheus Peixoto já está acertado. Vai chegar em Goiânia, possivelmente no próximo dia 3 para a realização dos seus exames médicos, mas como ele tem um problema crônico no tornozelo e também teve que passar por alguns procedimentos no Ceará, no seu joelho, pode ser que algum problema dele, e aí sim a diretoria do Goiás voltando ao mercado da estaca quase que zero, né, mas com outros nomes engatilhados para a camisa 9, pode deixar sua avaliação aqui embaixo também nos comentários. Hoje para falar sobre um jogador que foi oferecido ao Goiás nesse comecinho de ano, que é o meio-campista João Paulo, jogador de 32 anos de idade, que nesta última temporada começou muito bem pelo Cruzeiro, fazendo 16 partidas com 4 gols marcados e outras 2 assistências. Entretanto, só participou da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né, ali na Série B do Campeonato Brasileiro, titular contra o Tombense, fez sim uma boa partida, mas teve uma grave lesão na coxa direita, teve que fazer uma cirurgia bastante delicada, até chegou a retornar aos treinamentos no mês de setembro, mas depois disso não participou do elenco principal, né, atuando na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa informação que foi confirmada pelo Edminho Pinheiro em uma entrevista à Rádio Band News de Goiânia. Muito obrigado aí à rapaziada. Nesta última terça-feira, no período da noite, ele confirmou esse interesse, esse oferecimento, melhor dizendo, do jogador ao Goiás, que recusou essa investida, né? O Goiás não tem interesse, o nome já foi descartado nesse momento para chegar aqui na Serrinha. Em relação à minha opinião, né, sobre esse jogador, eu não acho que seja um atleta ruim, mas para o Goiás, que já tem o Marquinhos Gabriel, que convenhamos, tem sim o seu valor dentro do mercado brasileiro, pode ser um reserva ok. O João Paulo não chegaria com status muito superior ao que a gente já tem atualmente, né,
com o Marquinhos Gabriel. Então, acho certo esse posicionamento, principalmente pensando para trazer um jogador, né, nessa função de camisa 10, com um maior investimento que já chegue para ser um titular absoluto da sua posição, né? Então, acho que acerta a diretoria essa permanência do Marquinhos Gabriel, que tem vínculo até dezembro de 2023, e se for para contratar um que seja melhor do que ele. Na minha visão, o João Paulo é de um nível parecido, né? Apesar de ter demonstrado um bom futebol pelo Cruzeiro nessa temporada de 2022. Foram 16 partidas no total, como eu falei para vocês, 4 bolas na rede e 2 passes. No campeonato estadual, jogou muito bem, com 3 gols marcados e também um gol na Copa do Brasil em 3 atuações. Até começou bem sendo titular na estreia contra a Tombense, né, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas acabou tendo essa grave lesão. Seu contrato com o Cruzeiro é até dezembro de 2023 e, segundo informações do Samuel Venâncio, setorista importante lá do Cruzeiro, a equipe celeste não vai dificultar a saída do jogador. Então, possivelmente, um clube da Série A ou até mesmo da Série B do Campeonato Brasileiro que se interessar e pagar aí os salários do jogador, possivelmente levará sem grandes dificuldades. Ele que inclusive uma informação do jornal NE, lá do Nordeste, garantiu o interesse no final do ano passado do Sport em contar com o jogador, né, o meio-campista, que está afastado aí desde o final do mês de abril, mas as conversas não evoluíram. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o João Paulo, 32 anos de idade, se você concorda também com essa avaliação minha. Não é muito diferente do que a gente pode esperar do Marquinhos Gabriel no Goiás nesse momento, então eu acho que acerta a diretoria. Se for para trazer um cara, não seja trocar 6 por meia dúzia, né? Traga um cara de um nível superior. Ele que na Série A do Campeonato Brasileiro já demonstrou também um bom futebol, principalmente aqui em Goiânia, né, no Atlético Goianiense na temporada de 2021, pegando apenas os seus números na primeira divisão, foram 26 partidas. Vou até deixar o mapa dele aqui de calor para você observar bastante essa movimentação, principalmente na região central e caindo pelo lado esquerdo do campo, cobranças de escanteios, pênaltis também, marcou 4 gols na primeira divisão e além disso, né, uma assistência, uma média de 76 minutos em campo, ou seja, foi um jogador importante titular no Atlético. Não teve o seu contrato renovado, ele que ainda tinha um passe da Tombense, né, que estava repassando o jogador nos seus últimos clubes, antes de fechar com o Cruzeiro em 2022, nesse contrato de 2 anos de duração. Em relação às principais características do João Paulo, acho ele um bom jogador. Ele costuma fazer uma função como um camisa 10 ali na criação de jogadas, mas também cai pelos dois lados do campo, pela esquerda e também na direita. No Atlético ele jogava um pouco mais pelo lado direito. No Cruzeiro, nesta última temporada de 2022, eu vi ele principalmente, né, fazendo as suas arrancadas, jogadas principais no lado canhoto do campo. Apesar de ser destro, né, tem essa sua versatilidade. Jogador que arrisca bastante em chutes de longa distância, inclusive marcou um golaço contra o Goiás, eu lembro desse jogo em 2018, né? Aquela vitória no Clássico no Estádio Olímpico por 2-1, João Paulo abriu o placar naquele duelo. Já fez outros gols no Goiás também no Campeonato Goiano lá de 2020. Então tem sim uma boa visão de jogo, uma boa movimentação também pelas beiradas do campo. Tem um bom drible curto, né? Para buscar principalmente aquela jogada saindo da região central pro lado esquerdo e buscando um cruzamento, por exemplo, ou até mesmo um chute de longa distância. Bate muito bem colocado, marcou alguns gols desta maneira lá no Cruzeiro. E na bola parada, não só na cobrança de escanteios, mas também em cobranças de pênaltis. Faltas eu nunca observei muito assim o João Paulo, acho que tem outros jogadores mais qualificados para essa cobrança. É um jogador que eu gostaria de ver ele no Goiás, principalmente lá em 2018. Acho que 2018, 2019, até mesmo em 2020, no ano passado, seria uma baita opção. Para essa temporada, se o Goiás não tivesse o Marquinhos Gabriel, eu aceitaria tranquilamente o João Paulo para ser esse segundo jogador, né, à disposição do técnico Guto Ferreira. Mas com os objetivos, já com a permanência do jogador, né, desde a última temporada, não vejo essa necessidade.